Olá, DBA, tudo bem? Bom, bem-vindo à nossa nona aula do módulo DBA Pleno. Ainda vamos continuar trabalhando com Disaster Recovery. Ele é um assunto bastante abordado, inclusive em provas, em certificações. Realmente a Oracle bate bastante esse assunto. Claro, é o dia a dia do DBA, né? Então a gente faz parte, uma das grandes tarefas nossas é realmente manter o banco no ar, é manter ele preparado caso tenha um desastre para que seja feita a recuperação. Na aula anterior a gente começou a relembrar o nosso RMAN, Recovery Manager, que vimos no curso DBA Júnior, uma ferramenta essencial para quem quer manter o sistema seguro e pronto para ser recuperado caso necessário. Temos visto bastante situações de ataques a ambientes. Não faz muito tempo a gente teve um ataque basicamente no ambiente Windows, com criptografia de dados, enfim. Se você tivesse isso num ambiente Windows, vamos dizer que se o banco de dados estivesse num ambiente Windows e tivesse sofrido esse ataque, você tendo um bom planejamento de backup e naturalmente seu backup não estaria no mesmo servidor do banco de dados, você conseguiria retornar esse backup sem maiores problemas. Se tiver uma outra situação de usuário, enfim, a gente já conversou a respeito das falhas aonde o backup se faz necessário. Aprendemos algumas configurações básicas inicialmente, né, feitas na ferramenta que vão ser a base para um bom projeto de Disaster Recovery. Na aula de hoje, vamos trabalhar mais o RMAN, algumas possibilidades de backup, vamos ainda trabalhar na prática de alguns modelos de backup específicos que a gente utiliza normalmente no dia a dia para fazer um backup de um database, para fazer um backup de um archive, né? Eu vou comentar alguns exemplos que eu costumo colocar nos meus ambientes e que eu acho legal repassar e acho legal que vocês comecem a pensar essa técnica também. Bom, localização dos arquivos de backup. Vamos começar então analisando aqui a situação, né, da localização dos nossos arquivos de backup. Normalmente, pelas boas práticas, a gente utiliza armazenar dentro da Fast Recovery Area. Embora tenha alguns clientes, alguns DBAs mesmo, que preferem às vezes não armazenar esses arquivos na FRA, por diversos motivos, enfim, mas as boas práticas diz que é interessante se conseguirmos colocar dentro da Fast Recovery Area. Por quê? Porque ela é uma área gerenciável automaticamente pelo Oracle. Aqui estaria a palavra-chave da utilização da Fast Recovery Area. Ela deve ser dimensionada de acordo com a política de retenção. Claro, eu vou definir uma política de retenção, significa definir, por exemplo, dentro de um backup, quanto tempo eu quero que esse backup permaneça armazenado para, se eu precisar, eu ter como retorná-lo. Sendo feito dessa forma, então, essa é a política de retenção, onde vai dizer quanto tempo, quando eu estou falando em tempo de armazenamento, tempo de manter, eu estou falando em política de retenção. Claro, quanto mais tempo a minha política de retenção mandar guardar um arquivo, quanto maior a quantidade de arquivos que minha política de retenção mande armazenar, eu vou ter que ter uma área de armazenamento maior ou menor, de acordo com isso. É isso que eu estou falando quando eu falo em dimensionar a minha área aonde vão ser armazenados os backups. Pode ser armazenado ainda na nossa Fast Recovery Area, a nossa FRA, pode ser armazenado dentro do ASM. Por melhores práticas, se diz que ela deverá ter 2 vezes o tamanho do banco de dados. Assim, se eu não tiver parâmetro nenhum, se não tiver padrão nenhum, eu for definir a minha Fast Recovery Area, por melhor prática, por boas práticas, né, é interessante dizer que ela deve ter pelo menos 2 vezes o tamanho do banco de dados, levando em consideração que lá dentro vão estar todos os backups, backup de archive, backup de data files, eu vou ter ali dentro ainda os meus archive log, então é interessante que eu tenha essa ideia, que eu passe a ter esse conceito em mente. A Fast Recovery Area é definida basicamente através de 2 parâmetros de inicialização. DB Recovery File Dest, que vai me dar o destino, né, ou localização. Aqui está a palavra-chave, localização. E DB Recovery File Dest Size, aqui no size está
a palavra-chave que vai me dizer o tamanho da minha Fast Recovery Area. Então são dois parâmetros que vão definir aonde e o tamanho que ela vai ter. Ainda continuando, eu gosto de ressaltar a Fast Recovery Area ou a nossa FRA e a sua importância. Quando definimos o tamanho da FRA no database, a gente tem que ter em mente que ela não precisará ter o tamanho total do disco ou do file system. Porém, disco no caso de ser, por exemplo, dentro do disk group ASM ou de um file system. Porém, ela não poderá ser definido maior que o tamanho disponível. Parece meio confuso, mas vamos lá. Imagina que eu tenho o disk group definido para minha Fast Recovery Area e esse disk group tem lá 300 GB. Quando eu for definir o parâmetro, eu posso dizer que o DB Recovery File Disk Size vai ser até 300 GB. Por que isso? Porque se eu colocar a maior, o Oracle não vai estar medindo para saber se o tamanho é aquele. Ele aceita o padrão que eu coloquei e ele vai acreditar que tem isso. Uma hora ele vai parar porque não existe aquele tamanho e você pode ter um problema de autogerenciamento da Fast Recovery Area, você pode ter até um travamento no seu banco, no caso os seus archive logs lotem a área e não consigam ser armazenados. Então é importante a gente ter esse cuidado, a gente ter essa atenção para isso. Caso eu queira definir tudo dentro da Fast Recovery Area, eu tenho que ter esse cuidado com a definição. Ou seja, do que eu disse, eu posso definir um parâmetro menor que o total do espaço existente, porém não posso defini-lo maior. Se eu tenho lá os 300 GB, eu posso dizer que meu DB Recovery File Disk Size é 250 GB. Guardando esses 50 GB como uma carta na manga, caso eu precise aumentar com urgência, eu vou lá e aumento o tamanho. O parâmetro é dinâmico. Lembrando que é um parâmetro dinâmico de inicialização, é aquele parâmetro que eu posso alterar ele mesmo com o banco no ar. Eu não preciso baixar o banco, fazer um restart para que o parâmetro seja aceito. Não, eu posso alterar ele com o banco no ar sem problema nenhum. Então, isso é importante de se fazer. Aqui uma observação importante que o Oracle, como eu disse, não verifica, questão de prova, tá? O Oracle não verifica se existe espaço no momento em que está sendo definido. Quando eu vou definir o DB Recovery File Disk Size, o Oracle não vai lá ver, não, olha, eu quero ver se tem espaço realmente. Não, ele define e acabou. Mesmo porque você pode definir, aí depois você vai lá de forma errônea e coloca um datafile dentro daquele ASM ou um datafile dentro do file system. Eu já vi isso acontecer. Na hora de criar um datafile, cria um datafile errado, cria uma situação assim e joga num local onde não era para ser e por lei de Murphy acaba jogando direto dentro da Fast Recovery Area, por exemplo, e vem ocasionar um problema futuro. Lembrando que normalmente os nossos archive log ficarão nessa área, deveremos ter o máximo de cuidado ao defini-la. Lembrando então, máximo de cuidado ao definir essa área. Uma definição correta no tamanho da FRA permite que o banco de dados trabalhe sem problemas e consiga gerenciar, mais uma vez eu estou afirmando, gerenciar todo o espaço automaticamente. O grande responsável pelo gerenciamento da Fast Recovery Area é a política de retenção, que definirmos. Quem vai definir é o DBA, quem vai definir somos nós, essa política de retenção. Por isso, eu falei na aula anterior que era tão importante essa política de retenção. Uma política definida incorretamente poderá ocasionar o travamento do banco, por exemplo, se o espaço se tornar insuficiente e ele não tiver mais onde colocar archive, ele vai tentar ver se tem alguma coisa obsoleta, não tem nada obsoleto, porque nada está dentro da política de retenção, e o que vai acontecer? Ele vai lotar a Fast Recovery Area e não vai conseguir esvaziar nada. Outra grande vantagem de se utilizar a FRA é que todos os arquivos responsáveis pela recuperação do ambiente estão localizados em um local só. Ou seja, se eu tiver um problema no banco, eu sei onde estão todos os meus arquivos que eu posso utilizar para recuperação, para recuperar da minha perda. Então, é muito interessante essa utilização. É possível, inclusive, eu fazer um backup da Fast Recovery Area. É isso mesmo, seria um backup do backup. Então, se eu quiser, se eu tiver o meu processo ali e de repente eu posso fazer um backup da minha Fast Recovery Area e jogar esse backup para uma área externa, jogar isso para
um file system compartilhado que fica em uma outra máquina, no servidor de backup para fita, enfim, eu tenho diversas opções que vão me ajudar bastante a manter a segurança do meu ambiente. Então, iniciando os trabalhos práticos, agora a gente vai iniciar nossa instância de banco de dados, vamos acessar o nosso ambiente virtual, vamos verificar como está configurada a nossa festa recovery, vamos criar uma política, vamos analisar nossa política de retenção e vamos criar uma boa política de retenção porque a gente depende do que a gente quer dentro do nosso ambiente. Vamos lá então? Gente, na nossa máquina virtual, é muito importante que a gente analise se estamos realmente criando os snapshots. Olha aqui, ó. Então, temos o snapshot. Eu sempre coloco o término da aula, né? Término da aula 6, término da aula 7, término da aula 8, para que eu sei que se eu precisar voltar, hoje deu algum problema na aula de hoje, enfim, na aula 9 eu consigo voltar como ele estava quando acabou a aula 8. Muito importante isso quando a gente está trabalhando com desastre recovery, porque a gente vai fazer diversos desastres, diversas recuperações, itens de recuperação, que pode ser que a gente tenha problemas e que às vezes didaticamente fique mais fácil a gente voltar ao snapshot para ver onde foi o erro do que talvez uma falha no exercício, uma falha no comando pode realmente tornar o ambiente irrecuperável. Caso eu não tenha backup, imagina que eu esqueça de fazer o backup, uma situação bem simples que já aconteceu várias vezes com um aluno. Tem uma tarefa que você destrói um data file, você faz o backup e destrói o data file para recuperar. Se você inverter, já era. Se você fizer primeiro destruir para fazer o backup, você já matou o seu ambiente aí. Se tiver snapshot, só volta o snapshot sem problema nenhum. Perfeito? Bom, aqui então a gente tem o nosso snapshot da aula 8. Como eu comentei, ele está ali, está ok, está certinho. Se não tivesse snapshot, era só eu clicar na maquininha fotográfica que eu tenho aqui em cima e fazer o snapshot. Como eu já tenho ele aqui, eu não preciso, então eu vou lá iniciar na minha máquina virtual. Como a gente faz sempre, né? Para que eu possa realmente iniciar os meus trabalhos da aula de hoje, da nona aula. Sistema no ar. Vamos agora no nosso MOBA, conectado com SSH. Rodei um PS-EF no PMON para ver se ele estava realmente não iniciou ainda, né? Ou seja, ele não tem, apareceu só o grip PMON aqui. Aí dei um grip no Oracle e vi que ele está restartando. Com o Oracle Restart ele está subindo, né, o ambiente, ou seja, ele está dando aquele restart automático que a gente já aprendeu, que ele restarta o ISM, né, através do Oracle Restart, ele vai restartar toda a instância, todo o grid e mais o nosso ISM e mais o database que a gente tem. Vamos repetir o comando aqui agora novamente para ver. Olha lá, ele já subiu o ISM e subiu o ARCL. Com isso, a gente já consegue trabalhar o que a gente gostaria, né? Já conseguimos trabalhar dentro do nosso ambiente. Agora aqui, gente, eu posso conectar no meu SQL Plus. Setar a variável primeiro, é o RCL mesmo. Ele já me trouxe o RCL, porque eu tenho conectado aqui, ó, eu tenho meu arquivo Bash Profile. Todo usuário tem um Bash Profile, né? Ou seja, toda vez que eu executo, que eu conecto com o usuário, automaticamente ele executa esse Bash Profile. E ele me faz algumas configurações padrão que eu fiz. É interessante por boas práticas fazer isso também, onde ele vai setar o Oracle Base, o Oracle Home, o Oracle Seed, o Path, enfim. Por isso, como ele já setou o Oracle Seed, ele já trouxe essa informação, por isso que ele já trouxe automaticamente. Se eu der aqui um echo $Oracle Seed, ele vai trazer o RCL, ok? Bom, vou configurar, conectar agora no meu banco. Conectei aqui e eu vou ver qual o parâmetro
DB Recovery. DB Recovery File Dest, ok, dentro da Fast Recovery Area, e DB Recovery File Dest Size, ele está com 10 GB, 10.000 MB com 10 GB. Agora eu vou ver o seguinte, eu vou fazer uma análise, ver qual que é o tamanho do meu banco, para ver se essa minha DB Recovery File Dest Size, né, se ele está com um tamanho legal, está com um tamanho bom, um tamanho razoável. Para que tenha um visual mais legal, para trazer o resultado das queries, não tem nada contra a telinha preta, mas só para a gente poder trabalhar melhorzinho, né, um visual, eu abri aqui um Oracle SQL Developer, que é uma ferramenta free, que você sempre vai ter ela quando você tiver o Oracle instalado. Eu tenho esse meu que está aberto aqui, ele está aberto a partir de um cliente Windows instalado na máquina, mas como eu estou trabalhando todo com o servidor fora, não estou executando nada no servidor, estou utilizando o MOBA como put, então eu vou utilizar esse aqui como um cliente para acessar o banco de dados. Vou configurar fazer uma nova configuração aqui, colocar o nome dela de DBA pleno, ORCL, nome do usuário, vou fazer a conexão com o SYS, a senha Oracle _ 4U, pedir para não salvar a senha, tá? É uma questão assim, de boas práticas, não salvem senha na máquina, mesmo que seja a máquina que só você trabalha, evitem salvar senha de senha de administradores, porque pode ser que alguma outra pessoa faça uso da sua máquina, roube algum arquivo de senha, enfim, e você pode vir a ter problemas. Tipo de configuração de conexão SysDBA, e nome da máquina, Proj DBA1, porta 1521, USID ORCL. Fazer o teste de conexão, conectou com sucesso, eu posso salvar, salvei a conexão ali. Feito isso, toda vez que eu chegar e conectar aqui, ele vai abrir a conexão e vai pedir para eu digitar a minha senha. Deveria pedir. Olha que interessante, ele tem aqui, eu acredito que um bugzinho, vamos desconectar. Pedir para ele editar aqui, só para a gente ter uma ideia. Propriedades. Eu não pedi para salvar a senha e ainda assim ele salvou. Ok, aqui ele não fez a conexão. Vamos fazer um teste aqui. Clicar direto. Ok, ele pediu a senha. Conectei. Agora eu vou utilizar alguns scripts, tá? Que eu acho interessante, que vocês vão ter acesso também, vai estar no material, para você ver, primeiro, o tamanho que o meu banco de dados ocupa como um todo. Ou seja, o meu banco de dados URCL, que tamanho que ele está ocupando. Por que eu preciso saber isso? Ora, se eu vou precisar saber mais ou menos 2 vezes isso, então é interessante que eu saiba o tamanho total que ele está ocupando. Para isso, eu utilizo um script pronto, como eu sempre falo, né, gente? É claro que o DBA tem que ter essa ferramenta, tem que ter esse canivete suíço, né? Eu sempre comento que é um grupo de scripts. Os meus alunos, eu acredito que todos vocês já tenham, porque eu já distribuí várias vezes em treinamento, já distribuí como brinde, enfim, o material dos scripts gratuitos. Se alguém não tiver ainda, pode me pedir que eu passo sem problema nenhum. Feito isso, vou clicar aqui para executar e ele vai me trazer o meu banco, então, total. Olha o que eu estou vendo, o data file, o temp file, o log file, eu estou vendo tudo isso, os control file, eu estou vendo tudo isso e que tamanho que eu tenho. Está em giga, porque ele pegou o valor e dividiu por 1024 3 vezes, então K, mega e giga deu um total de gigabytes de 2 GB. Para isso, então, eu não teria necessidade daquela minha Fast Recovery Area de 10 GB, ela está super dimensionada. Eu poderia facilmente ter uma Fast Recovery Area no tamanho de 4 GB estaria suficiente. Vamos fazer essa alteração, então, lá dentro do nosso ambiente.
um comando alter system simples. Eu posso colocar aqui que ele vai ter 4.000 mega. Scope buff. Sistema alterado. Ele tem um erro aqui, tá? Porque infelizmente um defeito que o MOBA tem, você digitou um comando errado, por exemplo. Você voltou. Ele não reconhece. Existe uma configuração de acerto, enfim, mas é um probleminha que realmente ocorre nele ali, de você não conseguir fazer isso. Por isso que eu já coloquei ali. Mas o importante é que a gente fez a nossa alteração. Vamos dar um show parameter novamente para a gente ver como ficou. Olha lá, ficou com 4.000 MB, ou seja, com 4 GB, e é o suficiente em comparação ao tamanho do nosso banco. Então, a gente já definiu aonde vai ser nosso DB Recover FireDEST, já definimos, alteramos o tamanho do DB Recover FireDEST Size para 4 GB apenas, e não todo aquele tamanho que estava definido para ele. Agora vamos ver dentro da minha Fast Recovery Area o que eu tenho lá e como que está definido esse espaço, o que está utilizado, o que está livre. Vamos definir, vamos analisar como que isso está definido. Então vamos voltar lá para o nosso SQL Developer. Eu também tenho um script específico para isso. Então, eu vou apagar esse script aqui. Vou colocar 2 scripts que eu utilizo para essa verificação. Ele vai me trazer aqui, ó, o que eu tenho, como que estão utilizadas as minhas áreas específicas, né? Colocadas ela em mega. Eu tenho ali, utilizando com backup, o espaço de 43 MB, com archive log 17, com redo log tanto, quanto que já é obsoleto. O que significa obsoleto? Aquele que eu não preciso mais dele. Então, é bastante interessante essa separação para eu saber que utilizado e desse utilizado quanto que é obsoleto. Aqui é um exemplo que eu tenho dentro do archive log. Então, esses scripts ajudam bastante a gente fazer essa análise, fazer esse entendimento do nosso ambiente. Aí, como um todo, analisando o Disk Group, eu tenho aqui o Disk Group FRA, tem um espaço limitado de 4 GB para a nossa Fast Recovery Area. Veja que não é o espaço do Disk Group, mas é o espaço limitado para a Fast Recovery Area, que ele tem espaço disponível de utilizado, percentagem total do Disk Group. O Disk Group tem 10 GB, livre no Disk Group tem 7.2, certo? Então, a gente consegue fazer essa análise dentro do nosso espaço, consegue fazer essa análise ali no nosso ambiente, caso necessário. Aqui é o meu arquivo de scripts, tá? Eu vou... Quem não tiver pode me passar, pode me solicitar que eu repasso para vocês. Voltando então aqui, vamos sair do nosso SQL Plus e agora a gente pode acessar o nosso... Vamos primeiro acessar o ASM para a gente ver realmente o conteúdo dentro dos discos. Então vamos fazer o seguinte, vamos setar o nosso horaenv, ponto espaço, horaenv, vamos setar para mais ASM, mais ASM maiúsculo, tá? Ele é case sensitive na hora que ele faz esse set, ele pega por aqui. Linux é todo case sensitive, tá? Comandos que você dá aqui, ó, se eu fizer um comando ls maiúsculo, ele não funciona, ls minúsculo ele vai funcionar. Então, lembrando que ele é todo case sensitive, por isso que ele tinha dado erro na hora que fiz o horaenv. Então eu tenho que setar maiúsculo o ASM. Ok, feito isso, vou lá conectar SQL Plus / sysasm. Conectei aqui.
Para ter certeza, show parameter name. Olha lá, ele conectou na instância SM. Mas eu não quero acessar SM aqui. Eu quero acessar SM através do SM CMD, que é mais fácil de eu verificar isso. Conectei no SM CMD, eu vou utilizar o comando lsdg. Ele vai me mostrar aqui o tamanho, quanto eu tenho livre no meu disco aqui. Eu vou acessar esse disco para ver exatamente o que eu tenho ali dentro. Você pode perceber algo bem interessante aqui, ó, que dentro do ASM, dentro do disco FRA, ele tem um diretório ORCL. Isso significa dizer que, como eu estou trabalhando com ASM, a ASM me permite compartilhar o disco entre diversas instâncias, então a minha festa recovery pode ser configurada, pode ser compartilhada entre diversas instâncias de banco de dados, questão de prova também, e bem interessante, ok? Então, a minha festa recovery pode ser compartilhada entre diversas instâncias, por isso que ele vai montar dentro de uma pastinha para cada um. Se eu tiver dentro da minha FRA, eu tenho a RCL. Vou acessar aqui o RCL. Algo legal. Vou sair aqui, ó. Vocês viram que ele não é case sensitive dentro do ASM CMD, tá? Uma curiosidade interessante, acessei o ASM CMD, ele não é case sensitive. Tanto que eu fiz o RCL minúsculo, o RCL maiúsculo e ele foi igual. Dei um ls aqui dentro. Se eu ver, eu tenho aqui os archive log. Tem os archive log dos dias específicos. Backup set, tem um backup ali dentro, ok? Então, nessa situação, eu já tenho alguns itens armazenados ali dentro. Por isso que eu sei que eu já tenho uma parte, por isso que ele me deu a informação aqui, ó, que eu já tenho utilização na minha festa recovery, por exemplo, com peça de backup, eu já tenho utilização com archive log, eu tenho utilização com redo log, então eu sei que esses arquivos estão ali dentro e que eles já estão ocupando um determinado espaço. Sendo assim, eu defini, sei que vai ser um tamanho razoável, porque o meu disco total tem 10 GB, mas eu coloquei 4 GB apenas para minha festa recovery e deve ser o suficiente, ok? Bom, próximo passo então, eu vou setar novamente meu hora-env. Para o RCL. Se eu setasse aqui hora-env para o RCL maiúsculo, o que ia acontecer? Erro comum da gente encontrar. Porque não setou corretamente, ele não setou as variáveis de ambiente e com isso ele não conseguiu encontrar o executável do SQL Plus. Viu que interessante? Então, outro erro que acontece também é da gente trabalhar dessa seguinte forma aqui, ó. Setei certo o RCL, ok. Aí eu vou lá no export Oracle Seed, por algum motivo igual ao RCL. Vou acessar o SQL Plus. Eu já vi DBA passar susto por causa disso. Meu Deus, mas a instância era para estar no ar, a instância não está, e a instância não está, mas está setado o RCL, o que aconteceu? Ele vai lá, então vamos dar uma startup nesse negócio. O que ele vai dizer? Que ele não encontrou o arquivo de parâmetro, daí o DBA entra em desespero. Meu Deus, perdeu o arquivo não está lá, aí ele vai. Ele seleciona aqui e sai daqui, né? E faz o seguinte, dá um VI no arquivo, fala, eu tenho que achar esse arquivo. O arquivo não existe. Ele dá um ls no arquivo. O arquivo não foi encontrado. Aí ele entra em desespero de vez, ele fala assim, bom, agora perdi o banco, o ambiente não está no ar. Tudo isso porque ele não se ateve ao detalhe de que o Linux é case sensitive. Então, se ele fizer lá o export correto,
Ok, conectou no banco certo. Vocês podem estar pensando que isso é ridículo, mas isso eu já vi acontecer muito. Já teve casos de DBA Júnior ligar pra gente e chegar até coordenador e dizer: eu não sei o que aconteceu, o banco desapareceu, não consigo subir o banco, está dando um erro aqui, não encontro o arquivo de parâmetro. Tem uns que criam um arquivo de parâmetro, daí você coloca o arquivo de parâmetro, ele sobe sua memória, nossa, vira uma bagunça. Então, para vocês lembrarem, quando faz o export do Oracle Seed, tem que ser igual ao que ele está aqui. Olhou no PMON, copiou o carinha daqui, fez o export por isso aqui, não vai ter erro, certo? Então, uma dica legal, uma dica bem simples, mas que pode ajudar bastante no dia a dia. Ok, vamos voltar então para o nosso RMAN, vamos conectar o nosso RMAN. Quando eu conecto o RMAN da própria máquina, eu digito simplesmente RMAN target barra e ele faz essa conexão. Outra coisa muito importante que eu já comentei, eu comento sempre isso, mantenham um material de vocês onde tem uma planilha com o SID do banco, o nome da instância, né? Versão e o DBID. Mantenham isso do banco de vocês, que pode ajudar bastante. Se um dia eu perder o meu ambiente, precisar fazer um restore, pode ser que eu precise do DBID, correto? Bom, vamos lá então analisar nossas políticas de retenção. Para isso, eu vou dar um show all para ele me mostrar os parâmetros que estão configurados. Eu tenho uma política de retenção configurada para redundância 1. Essa redundância 1 significa dizer o seguinte, que o backup que eu tiver, ele vai ter que ter armazenada pelo menos uma cópia. Ah, mas se eu quiser alterar? Bom, se eu quiser alterar, lembrando que alterar isso aqui significa que eu vou gravar mais cópias, mas se eu quiser, eu consigo fazer redundância 2. Parâmetro alterado com sucesso. Vamos esperar só ele liberar o prompt novamente. Se eu fizer agora um show all, redundância alterada para 2. Ok? Redundância pode ser por quantidade de cópias ou por recover window. Recover window é uma redundância que me diz uma janela de recuperação. Por exemplo, o recover window de 7, que significa dizer que eu posso voltar ao meu banco até 7 dias atrás. Não importa a quantidade de backups que eu vou precisar para isso, mas eu posso voltar ao meu banco até 7 dias atrás. Vou configurar minha política de retenção novamente para 1. Meu auto backup foi configurado para on, configure control file auto backup on, que é aquela melhor prática, né, que eu comentei com vocês, para que ele já leve uma cópia do control file. E agora eu vou ver o seguinte, alguns comandos dentro do RMAN, relembrando que vai me mostrar se existe backup obsoleto, que eu posso deletar o backup obsoleto caso eu queira. Então vamos ver aqui se eu tenho algum backup obsoleto no meu ambiente. Sempre com ponto e vírgula após o backup. Opa, eu tenho 2 peças de backup ali dentro, que são backup set, que não são necessários, ou seja, que são obsoletos. Se eu quiser deletar o obsoleto, eu posso colocar delete, obsoleto. Tem certeza? Yes. E ele vai deletar os backups obsoletos que eu tenho. Se eu pedir para ele listar os backups, ele vai me mostrar os backups que tem backup full feito dos data files específicos aqui, ó.
vendo? Backup que não é comprimido. Quais são os SCN que tem dentro dos backups dos archive log que eu tenho ali dentro? Eu tenho archive log de quais datas, né, que eu tenho meu archive log ali, que eu consigo retornar quais situações. Eu tenho cópia do meu backup do control file também. Então, se eu quiser, eu não quero mais nada de backup aqui, eu quero deletar. Delete backup. É para dizer, tem certeza? Tem. Não existe backup nenhum no meu ambiente. Isso é complicado. Estamos numa situação de um banco de dados que não temos o backup no ambiente, certo? Feito isso, a gente vai fazer algo interessante. Vamos colocar aqui, ó, para ele me mostrar o que precisa de backup. Report need backup, ele vai me mostrar o que está precisando de backup. Bom, o que eu preciso, a política de retenção que está sendo aplicada é a política de retenção para uma cópia de redundância, e eu preciso ter pelo menos uma cópia de cada data file, e esses data files aqui não tem cópia, nenhum deles. Então vamos fazer um backup, vamos armazenar o nosso backup ali dentro, e vamos pedir para ele fazer o seguinte. A gente acabou de ver lá na Fast Recovery Area que eu tenho os meus archive log lá. É uma boa prática eu fazer uma cópia de archive log e depois disso deletar. Então, fazer o backup e depois disso, a hora que terminar, dar um delete nele. Vamos digitar aqui, vamos fazer o nosso comando para que a gente possa fazer um backup com o backup do archive log e deletando após a cópia ser feita, para que eu possa liberar a minha Fast Recovery Area no quesito archive log. Então vamos colocar lá backup database plus archive log delete input. Vamos ver que ele vai fazer o backup e depois vamos conferir se ele realmente apagou lá dentro da área de backup, da área de archive log. Quando eu coloco o plus archive log, eu estou forçando ele a fazer uma cópia dos archive log junto. Se eu colocasse simplesmente backup database, ele ia fazer simplesmente o backup do database. Se eu fizesse o backup archive log, ele ia fazer o backup simplesmente do archive log. É interessante, é comum você criar dentro das suas políticas de backup, né, para o gerenciamento legal da Fast Recovery Area, enfim, você fazer o backup da área de archive. Normalmente, no ambiente OLTP de muitas transações, a cada pelo menos 2 horas. Os meus ambientes eu costumo colocar de hora em hora, ele vai lá e faz o backup do archive log, armazena para uma área e apaga o backup que estava lá depois. Então é uma boa prática vocês terem o costume de fazer isso. Isso deve ser agendado através da Chrome Tab. Eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho como fazer isso, mas é muito interessante que crie, que tenha a ideia de realmente criar esse processo, que vai ser bastante útil no dia a dia, vai ser bastante útil num gerenciamento, num bom gerenciamento do ambiente. Vamos esperar ele concluir o nosso backup. Olha lá, fazendo a cópia dos archive log. Ó, ele deletou os archive log, você vê que ele fez o backup, aí ele deletou os archive log específicos que eu tenho aqui, ó. E você vai ver que no final ele vai fazer uma cópia do control file e vai encerrar o
no backup. Logo em seguida a gente vai lá na nossa Fast Recovery área para ver se ele liberou realmente aquele espaço de backup que tinha ali. Você pode ver que aqui ele fez uma cópia do SP File, ó, e ele vai, logo em seguida terminou o nosso backup. Se eu der aqui um list backup, ele vai listar o backup para mim, vai me trazer quais são os archive log que tem dentro desse backup. Se eu fizer aqui um report, linha de backup, ele vai me dizer que ninguém está precisando de backup. Se eu der um report obsoleto, ele vai me mostrar que tem uma peça de backup obsoleto. Eu posso dar um delete obsoleto. Ninguém precisa de backup. List backup. Ok. Estou com o meu backup específico aqui. Agora, se eu for aqui dentro do meu developer de novo e rodar, ele vai me trazer ó, o tamanho do que eu estou utilizando com backup. Não tem nada obsoleto. Tá vendo? E eu posso então ir lá novamente dentro do meu ASM, aqui, se você ver, tem uma curiosidade interessante. Ele não tem a pasta archive log. Por que ele não tem a pasta archive log? Porque toda vez que você apaga tudo dentro do ASM, de uma pasta, ele automaticamente destrói a pasta. Aí vocês vão dizer, tá, mas e aí? E aí, algo bem simples que a gente vai ver agora como funciona. Como que ele vai proceder caso eu precise novamente, caso eu crie, né, um archive, como que ele vai fazer? Automático, isso transparente, completamente transparente para nós. Alter System Switch Log File força a fazer um switch no meu Redlog Online. Quando eu faço o switch do Redlog Online, automaticamente o que ele faz? Ele grava Archive Log. Então vamos lá fazer a análise novamente. Acessar o nosso ASM CMD. Aqui, se você ver, criou-se automaticamente uma pasta archive log.
Se eu acessar a pasta archive log aqui, eu vou ver que foi criado três archive lá dentro. Por que 3 archive? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Perfeito, né, gente? Então, ele criou a sequência 39, 40 e 41. Sequência 39, 40 e 41. Isso é toda vez que você trabalha com ASM, você deletou todo o conteúdo de uma pasta, automaticamente ele deleta a pasta, tá? Isso é interessante você saber. Eu gosto de mostrar aqui para você conseguir entender isso. Então não se preocupe, é algo que você não precisa recriar a pasta na mão, não existe isso. Ele criou a pasta, ele apagou a pasta, ele recria a pasta novamente na hora que precisar guardar um archive log lá dentro, ok? Então, a gente já criou o nosso backup, já limpamos a nossa festa recoverária do obsoleto, e agora eu vou comentar com você como fazer um backup apenas do archive log. Viu que eu tenho aqueles 3 archive log lá? Eu posso fazer uma cópia desses 3 archive log apenas. Eu vou abrir uma nova conexão aqui, para não sair daquela ali e ficar mais fácil a gente se achar depois. Conectar aqui novamente no RCL. Conectar no RMAN. Backup archive log all, delete input. Se você viu, eu tenho a sequência 39, 40 e 41 que eu criei. A 42 que foi criada depois. A própria situação de backup criou um archive. Se eu vier aqui e der um ls, ele vai me dizer a entrada archive log não existe dentro do diretório fra orcl. Por que ela não existe? Porque eu fiz o delete e pedi para apagar, certo? Muito legal isso, gente. Esse comando que a gente utiliza aqui, ó, do backup archive log ao delete input, é comum eu colocar principalmente quando eu gravo o archive log em um local que não é a minha fast recovery area. Então, pode ser que eu grave em um local que não seja a minha fast recovery area, ou seja, não vai ter gerenciamento automático, então eu faço esse gerenciamento através de arquivo. Ou até mesmo para não ter arquivos demais dentro da minha fast recovery area, eu posso gravar e compactar, enfim, eu posso trabalhar com diversas situações ali dentro. Mas então, eu fiz uma cópia do archive log, eu fiz uma cópia dos backups primeiro, certo? Então, essa é a nossa situação, essa é uma situação bem interessante. Se eu fizer agora um backup full, depois der um reporte obsoleto, vai acontecer como deu antes. Ele vai dizer que o backup do archive é obsoleto, porque se eu fiz um full, os backups de archive não vão ser mais necessários. Por que não vão ser mais necessários? Porque desde o momento que eu fiz o full, eu fiz aquele backup ali e os archives todos que estavam para trás, provavelmente não são mais necessários para o momento, ok? Então vamos fazer o seguinte. Aqui agora, eu já tenho o backup, já tenho uma política de backup definida. Eu vou ensinar para você como colocar isso para ser automatizado, como criar isso na Crontab. Para que eu crie isso na Crontab, para que trabalhe certinho, é interessante que eu crie um script para isso. Então, normalmente eu trabalho dessa forma. Eu vou criar lá, pode ser dentro do 01 mesmo. Eu vou criar uma pasta. Normalmente eu crio uma pasta chamada DBA. Acesso a pasta DBA. E dentro dela eu crio um script. Dou um VI lá. Vou colocar aqui backup archive.sh. Feito isso, dentro dele eu vou colocar que ele vai se conectar no RMAN e vai fazer o backup de archive de tanto em tanto tempo como eu quiser que ele faça, ok? Então vamos criar esse nosso scriptzinho.
Aqui no script, eu normalmente, tá? Não é obrigatório, mas eu normalmente coloco o Oracle Seed e o Oracle Home. Depois disso, eu coloco para ele executar no Oracle Home. Eu coloco assim, tá? Para que ele não se perca com o path, enfim, porque não tinha problema quanto a isso. Aí eu peço para ele conectar no RMAN e executar um arquivo chamado de backup archive.rman. Feito isso, salvei o arquivo e agora eu vou criar o backup archive.rman. Dentro dele eu vou ter que fazer o seguinte: todo o comando que eu vou rodar o RMAN através de script, eu vou criar um bloco com todos os comandos que eu quero. Esse bloco obrigatoriamente ele começa com run, abre chaves. Eu coloco assim em linhas separadas para ficar melhor, visualmente melhor, mas poderia colocar tudo corrido, que ele iria funcionar igual. Eu vou colocar aqui backup archive log all. Opa, antes disso esqueci de um detalhe importante. Eu trabalhei com scripts. Acostume a alocar canais. Alocar canal é você fazer uma divisão em quantos canais vão ser utilizados para fazer esse backup. É mais ou menos como você trabalhar com paralelismo, onde você divide a tarefa em diversos canais por uma questão de performance, enfim, de você trabalhar no ambiente. Para isso você usa o comando allocate channel, o nome qualquer que você quiser dar para o canal. Que tipo de canal que é? Ou seja, aloquei um canal, device type disk, um canal de disco. Feito isso, agora sim o comando backup archive log all delete input, sempre ponto e vírgula após o comando, release. Acostume sempre que alocar um canal, dê um release no canal no final. Feito isso, fecho chaves, salvei. Uma coisa interessante que esse meu backup archive log aqui, eu devo dar para ele chmod mais x para que ele possa ser executável. Se você for ver, mudou para x aqui e ele é executável. Vamos ver se ele vai se executar corretamente. sh backup veja que ele executou, digitei simplesmente o comando e ele executou para mim. Fez o backup e olha que legal. E saiu normalmente. Para que eu possa executar isso através da Chrome Tab, é fácil demais. Eu só vou ter que definir como que eu quero que a minha Chrome Tab seja feita. Eu vou colocar inicialmente para que seja executado de hora em hora todos os dias da semana. O comando que eu utilizo para colocar algo na Chrome Tab é Chrome Tab -Z, e ele vai abrir a Chrome Tab para mim. A forma como eu defino aqui dentro, ele vai funcionar da seguinte maneira.
Antes de mais nada, vamos ver um pouquinho da teoria da crontab. Colocar um arquivo, um script para rodar, ou seja, executar através da crontab, nada mais é do que fazer um agendamento a nível de sistema operacional. Então grave isso. Trabalhar com a crontab nada mais é do que fazer um agendamento a nível de sistema operacional. É um serviço que vai executar o que você mandar que ele execute. Muito utilizado por diversas equipes de TI, seja o pessoal de SO, seja o pessoal de banco. Então a gente utiliza bastante para criamos um script, criamos um shell script e colocamos para que esse shell script seja rodado a partir de um comando SH e a partir da nossa crontab. Muito utilizado por diversas equipes de TI, a crontab é uma ferramenta segura e eficiente para rodar instruções com data e hora marcada. Então, por isso que eu coloquei o reloginho aqui, com data e hora marcada, eu vou trabalhar com a crontab. A crontab, a configuração dela é simples. Para acessar a crontab, eu vou digitar crontab-E para eu acessar a crontab do usuário logado. Se eu quiser acessar a crontab do root, crontab-L, e eu vou acessar. Vai ser da mesma forma como você cria um arquivo, ele vai aparecer lá um editor, um VI lá para você fazer os comandos lá dentro. Quando você agenda alguma coisa na crontab, ele trabalha da seguinte forma. Olha que interessante. Então, ele vai colocar para você assim, ó. Aqui ele está colocando, imagina que ele coloque o comando dessa forma. Ele vai estar te dizendo que o comando runs part, que é o comando que vai ser executado pelo root, vai gerar um relatório específico aqui dentro, ou seja, vai gerar um report ali dentro, vai ser executado às 18 horas e 31 minutos do dia 1º, ou seja, do dia do mês, de todos os meses, independente de que dia de semana que seja. Então, eu vou colocar essa geração, vou colocar dessa forma como eu quero que ele vai trabalhar. Se eu quisesse que alguma coisa rodasse lá de dentro do home, de hora em hora, somente nas sextas-feiras, ou seja, no último dia de semana, né? Ele começa a contar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira é o 6. Ele iria rodar exatamente dessa forma. Então, no nosso exemplo, a gente vai colocar para rodar de hora em hora todos os dias da semana. Continuando aqui ainda, um exemplo, se eu quisesse agendar a execução de um script específico todos os dias às 23h30, então eu colocaria todos os dias às 23 horas e minuto. Veja que eu coloquei na mesma cor aqui de hora e minuto para ficar fácil o entendimento, hora e minuto. Uma dica para abrir a crontab do root, crontab-L, se eu quiser que o root execute alguma coisa, para abrir a crontab do usuário logado, crontab-E. Eu coloquei aqui o sinal de sustenido e o sinal do cifrão, só para dizer para vocês o seguinte: toda vez que vocês verem comandos Linux e Unix, enfim, base Unix, digitado na frente do tralha, significa que esse comando tem que ser executado como root. Comando na frente do $, comando executado com outro usuário conectado, enfim, pode ser usuário Oracle, enfim, vai depender aí do sistema que a gente está trabalhando, do sistema que a gente está conectando. Feito isso, então, vamos voltar lá para a nossa crontab para colocar esse agendamento desse script para que seja feito de hora em hora todos os dias da semana. Vamos voltar para lá então. Voltando para cá então, ele vai rodar de hora em hora, todos os dias da semana, o que? /o01 /dba backup-archive.sh, e com isso ele vai rodar de hora em hora. Esse cara vai rodar esse item aqui. Então, ele vai estar rodando com o usuário Oracle, e de hora em hora ele vai proceder isso aqui para nós. Pode ainda ser bem interessante você, dentro do seu script, você criar um log, ou seja, você dizer para ele não só gerar o script, mas também colocar o log, para que não tenha que acessar a RMAN para ver se ele realmente fez o backup. Então, eu vou lá
e crio o script, e dentro do meu script eu já coloco a criação do log. Então vamos ver aqui o script que a gente tem. Dá um vi no backup archive log. E aqui dentro, na frente, então eu mando ele conectar com a RMAN, executar o carinha para mim. E aqui ainda eu posso pedir para ele criar um log com o nome de rman.log, o nome que eu quiser dar, enfim. Toda vez que ele executar, ele vai criar esse script. Vamos fazer um teste? Vamos lá então. Vamos gerar archive log. Switch log file. Ok. Vamos digitar o comando. Veja que agora ele não mostra mais na tela. Ele só fica lá dessa forma. Se eu for no outro item e der um tail no comando, ele vai mostrar para mim. Ok, terminou. Se eu der um vi no log, ele vai mostrar para mim que ele fez a cópia do archive log, certo? Ele fez a cópia, deletou os archive logs que tinham sido criados e fez a cópia. Então, com isso, eu, além de fazer o script, colocar o script na crontab para rodar, eu também fiz com que ele gerasse um log para que eu possa olhar o log diariamente e ver se realmente rodou, se está ok, enfim. Outra coisa bastante importante no nosso ambiente é você começar a se inteirar, trabalhar com JavaScript, estudar um pouquinho JavaScript, que é bastante legal. Eu posso definir o log, colocar data dentro do log, para que ele me traga realmente, para que eu armazene diversos logs, né? Logs a respeito de datas. Posso criar um diretório específico para o log e jogar esse log lá para dentro. Então são coisas, são itens bastante interessantes que no dia a dia me facilitam bastante a administração do ambiente. Então eu posso criar, se eu quiser criar agora na crontab um outro script, eu quero criar um script novo para que eu possa fazer um backup de banco de dados. Ok, eu posso fazer o backup de banco de dados que execute sempre às 22h30. Aí eu vou colocar o seguinte, que execute sempre às 22h30. Vou colocar aqui o que eu quero, o 01 dba backup full.sh. É claro que eu vou ter que ter esse arquivo backup full ali para ele executar, senão, é claro, a minha crontab não vai executar esse cara, vai procurar, não vai achar e não vai executar. Aqui então é algo bastante interessante de eu trabalhar, não quero salvar, lembrando que o editar da crontab é um VI normal. Dei um VI, digitei, ele vai trabalhar os comandos de VI que a gente utiliza, enfim, no dia a dia, que a gente utilizou bastante lá no nosso DBA Júnior, e que se por acaso alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar que eu dou mais algumas dicas, certo? Como o nosso curso não é de programação em JavaScript e tal, eu não vou entrar em detalhes, mas se alguém precisar, tiver alguma dúvida de utilização do VI, enfim, de alguma coisa que a gente citou aqui, pode me perguntar, esteja à vontade. Então, gente, é bastante importante essa automatização através da crontab. É claro que existem outras ferramentas, existe o scheduler do Oracle, que me permite também fazer isso, me permite também schedular, agendar
um script para que seja rodado, eu posso schedular isso lá dentro do meu Enterprise Manager, mas é mais uma forma de eu trabalhar com isso, trabalhando esse agendamento de forma bem simples, bem a nível de sistema operacional mesmo. Eu acho bem interessante isso e além de tudo ele é muito usual. Outra coisa legal que eu posso fazer dentro da Contab, eu posso colocar, fazer comentários. Toda vez que eu colocar lá o sustenido é um comentário, e colocar aqui, ó, backup de archive log, no ambiente produtivo. Com isso, eu poderia ter simplesmente um comentário dentro do Contab para que eu saiba, para que quem olhar saiba o que é aquilo que está ali logo em seguida. É uma dica, né, bastante interessante aí. Eu também posso fazer o agendamento para que ele rode esse script através do Enterprise Manager. Como eu falei, o Enterprise Manager faz diversas coisas, não é interessante a gente trabalhar só com ele, mas é interessante saber como ele funciona também. Então, para isso, a gente vai lá em disponibilidade, em servidor. Aqui embaixo a gente tem central do scheduler. Vamos criar então um scheduler dentro do nosso Oracle para fazer esse processo, para executar aquele mesmo script da mesma forma como eu fiz na Contab. Vou colocar o nome dele de archive, backup. Vai ser executado pelo sys, ele está ativado. Descrição, faz backup a cada hora dos archive logs. Ok. Feito isso, classe do job, se é um job somente de execução, ou seja, um job que só vai executar, vai fazer um run, vai fazer um script. Agora aqui tem um macete legal. Eu posso digitar alguns comandos aqui dentro, fazer um PL, por exemplo, aqui dentro. Ó, ele está me dizendo que ele é um PL, um bloco PL. Mas não é um PL que eu vou fazer. O tipo de comando que eu quero é um comando executável. Ok? E ele vai mudar a janelinha para que eu traga para ele qual é o executável que ele vai fazer. Voltando para o nosso Linux, eu posso dizer então que eu tenho dentro do 01 DBA Backup Archive. Então eu pego todo esse item aqui, copio, jogo para cá. Posso pedir para mostrar o SQL. Nessa hora é legal, eu posso selecionar isso aqui, armazenar. Se eu pegar isso aqui, armazenar, jogar lá dentro do meu SQL Plus, conectar com o SQL Plus, executar isso aqui, é a mesma coisa do que criar o scheduler por aqui. Tá? Então ele vai executar dbms scheduler.createJob e ele já vai criar e habilitar o job. Isso aqui é só para a gente ver, como eu sempre falo, que a Contab permite, a Enterprise Manager permite você ver os comandos SQL para executar eles na tela depois, se você quiser. Vários itens do meu ferramenta DBA eu fiz assim, eu fui pegando alguns scripts que eu achava interessantes, caçava, investigava o script lá no Enterprise e jogava para lá, para que eu pudesse executar ele depois. Tipo de programação de repente pré-definida em uma determinada janela. Eu vou colocar uma programação padrão com o fuso horário. Vou escolher um fuso horário aqui. São Paulo. Por que São Paulo? Porque ele não tem fuso horário Brasília, tá? Então, vou colocar aqui fuso horário São Paulo. Isso, Oracle 11, tá? 11204. Oracle 11. O Oracle 12 vai mudar um pouquinho, mas o script é o mesmo. Se tiver via script, ele executa exatamente igual. Por horas, intervalo de 1 hora. Começar imediatamente. Ou poderia colocar para começar depois de um determinado horário, com data final. Sem data final é que ele vai executando enquanto eu não mandar ele parar.
Feito aqui o script novamente, com frequência de hora em hora, frac hourly é de hora em hora. Qual que é o start date, o systimestamp escolhido. O que ele vai executar, que é esse cara aqui. Voltando, vocês vão fazer o seguinte, vão dar OK, criou-se o job. Criou o job, ele já cria, já sai executando, e a gente vai conseguir analisar o job aqui. Falhou. Essa falha, tá, é algo bem sutil, mas bem interessante que eu quero demonstrar para você. Dei OK aqui, ele deu um erro, hora 27369, ele diz o código de saída 255, ele dá esse erro aqui. Esse erro ocorreu porque quando eu fiz o meu script, eu deixei na verdade para demonstrar isso para você, agora, para que você tivesse essa noção. Eu tenho que ter uma notação dizendo qual que é o tipo de shell, qual que é o bash que eu vou usar para o meu arquivo, para que o próprio Oracle possa entender. Vamos fazer esse acerto, um acerto bem simples, mas que vai resolver o nosso problema. E vale uma dica de ouro nesse momento aqui. Quer ver? Vamos voltar lá então, lá para o nosso Linux. Olha, gente, que simples, que detalhe simplesinho, simplesinho. Eu vou ter que editar o meu arquivo e na primeira linha dele eu vou ter que colocar esse aqui para dizer para o Oracle qual que é o tipo de bash, qual que é o tipo de comando de shell script que está sendo utilizado, qual a linguagem utilizada no shell script. Feito isso, salvei, posso voltar aqui novamente. Posso vir aqui, se eu for ver tem um que falhou, ok, vou mandar ele executar novamente, executar agora, está processando, processando ainda. Como eu digo sempre, quando ele está processando, é um bom sinal. Quando ele erra, ele aborta de cara. Aqui ocorreu com sucesso, 429 ocorreu com sucesso. Um detalhe simples, mas que com certeza vai deixar de executar por causa disso. Vou pegar aqui o seguinte, vou pegar esse cara aqui. Vou pegar o SQL dele e vou jogar lá para você ver ele realmente criar ele de forma como a gente falou, através do script. Então, vou jogar um script que eu tenho aqui. Vou pegar esse script aqui, só para jogar lá para a gente ver ele criar o carinha específico. Selecionei. Ok? Vou vir aqui agora, dar um atualizar. Tá aqui. Backup Archive Log e já sai inclusive processando. Rodou. Vamos ver se ele rodou com sucesso. Vamos ver, processando. Atualizar. Que última execução rodou com sucesso, certo? Então, bem interessante isso. Fiz ele linha de comando, fiz ele Enterprise Manager. Vocês viram como que realmente funciona, como é bem legal. Tem uma dica que eu gostaria de compartilhar, que é um site bem legal.
onde você vai informando como você gostaria que fosse a sua crontab e ele já te traz a linha pronta automaticamente, como que você deve inserir lá na crontab. Quer ver que legal? Vou mostrar para vocês. Aqui está. Então imagina que eu quisesse criar uma crontab para executar a cada minuto de todas as horas, de todos os dias, entre todos os meses, ou só no mês de janeiro, nos domingos do mês de janeiro, a cada 1 hora, a cada 1 minuto, de todas as horas. Executar um script chamado executa domingo em janeiro. Um exemplo. Aqui ele me diz se eu quero gravar a saída dele para um determinado arquivo, se eu quero enviar por e-mail, gravar a saída para ele para um arquivo teste.txt. Se eu pegar essa crontab, exatamente isso aqui, eu vou colocar ele lá dentro da minha crontab e ele vai executar para mim dessa forma. Então é uma ferramenta legal, uma ferramenta de apoio que me permite gerar as minhas crontab sem eu precisar ficar quebrando muita cabeça. Embora, é claro, é interessante eu conhecer, mas tem essa ferramenta de apoio que pode ajudar bastante. Então, gente, era isso na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai aprender a criar backups um pouco mais sofisticados, utilizando compressão, paralelismo. Vamos continuar o que a gente já aprendeu no nosso curso de DBA Júnior, onde a gente fez backups criptografados. Vamos trabalhar com outros tipos de backup. Vamos iniciar ainda a recuperação de falhas não críticas, entender as falhas, entender as diferenças entre crítica e não crítica, para que a gente possa continuar dando andamento e cada vez vai ficando mais difícil a nossa recuperação, né? Claro, vamos trabalhar dificultando um pouco essa recuperação do nosso ambiente para que quando vocês chegarem no dia a dia, realmente saberem como se comportar, como resolver o problema. Então, um grande abraço e até a nossa próxima aula.